Meus queridos, nós hoje em comunhão com a igreja celebramos a memória de Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Me parece ser o único santo da igreja que recebe os dois títulos. De Lisboa, porque nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. De Pádua, porque morreu em Pádua, na Itália, no ano de 1231. Naquela época viviam muito pouco, né? Parece ter vivido 36 anos somente, Santo Antônio. Muito bem, Antônio chamava-se Fernando Bulhões. Ele tinha 19 anos quando entrou no mosteiro agostiniano. Então, primeiro ele foi um frade agostiniano. Acontece que ele viu alguns sinais na sua caminhada vocacional, foi ordenado sacerdote como frei agostiniano, e depois dois grandes eventos chamou bastante a atenção de Santo Antônio, que o fez mudar de ordem religiosa. O primeiro evento foi que, em certo dia, dois frades franciscanos vieram bater na porta do mosteiro agostiniano, pedir comida, e Santo Antônio, que ali tinha de tudo, ele se sentiu um pouco incomodado, tendo tudo, incomodado com a vida daqueles dois franciscanos que estavam pedindo o que comer. Então, ali ele já sentiu um chamado: eu preciso descer um pouco mais e dar um pouco mais de mim, né? Depois passou um tempo, e aí Santo Antônio conheceu a história de 5 santos mártires franciscanos também, né? Quem gosta de ler, depois pode procurar na internet, que tem a história desses 5 santos que comoveram Santo Antônio. Chamam-se São Berardo e seus companheiros mártires. São Berardo, tá? E ele conheceu a história desses santos franciscanos. Esses santos, eles largaram todas as suas coisas, suas vidas, e foram fazer missão na África, em Marrocos. E lá eles foram assassinados por muçulmanos. E o seu sangue derramado naquele território pôde ser instrumento de um grande florescer da vida cristã naquele lugar. Então isso também comoveu um pouco o frei Fernando Bulhões, que vivia no bem-estar do mosteiro agostiniano. Depois ele se decide a largar a ordem agostiniana e ingressou na ordem franciscana. Na ordem franciscana, o frei Fernando passou a ser chamado de Frei Antônio, como nós conhecemos. Ele teve a oportunidade de conhecer aquele que instituiu a ordem franciscana, São Francisco de Assis, já frei franciscano. Aconteceu o chamado capítulo geral, em que todos os franciscanos do mundo se reúnem junto com o superior geral. E o superior geral era São Francisco de Assis, olha. E ele pôde conhecer São Francisco de Assis, conversar com São Francisco de Assis. Santo Antônio, ele também se decidiu fazer missão. E ele vai para a África, né? Um homem teimoso, né? Só que ele fica muito doente, né? Quando a gente faz aquilo que não é para a gente fazer, não é o nosso chamado, não dá certo. Deus os traz de volta. Por isso que a gente precisa sempre pedir para Deus o dom de discernimento, porque se nós não voltarmos para o desígnio de Deus por amor, Deus nos traz, nem que for pela doença e pela dor. É sempre assim. Então é bom voltar enquanto está sadio, não? Santo Antônio foi para a África fazer missão, que ele tinha aqueles 5 mártires na cabeça dele como modelos. Eu quero ser igual a eles.
Só que não é, você não foi chamado para isso, Santo Antônio, mas ele foi. Só que chegando lá, ele ficou doente, uma doença muito grave. Aí volta para Portugal, né? E pega o navio, mais uma vez não era para ele voltar para Portugal. No meio do caminho teve uma tempestade e o navio foi parar no sul da Itália, na ilha da Sicília, e ele ali permaneceu. Era ali que Deus o queria, era ali. E ele permaneceu na Itália e começou a pregar. O dom sublime deste santo homem era a pregação. A pregação. Santo Antônio, conta-se que em certa ocasião teve um evento, eu não sei se foi uma ordenação, né? Eu li alguma coisa, mas eu sei que teve um grande evento e me parece que o bispo não pôde fazer homilia naquele momento. E o bispo disse: arrume alguém para fazer a homilia naquele momento. E ninguém quis fazer, porque em frente às autoridades religiosas, e aí vamos jogar Santo Antônio lá, né? Aí ele vai tomar na cabeça e vai todo mundo caçoar dele, né? Porque ele era uma pessoa muito silenciosa, desconhecida, e jogaram Santo Antônio lá para fazer a pregação. Foi a pior coisa que eles fizeram, porque o santo pregador por excelência mostrou aquilo que ninguém conhecia do seu dom, da sua vocação de pregar, né? Conta-se também, Santo Antônio, ele pregava de maneira muito insistente contra uma heresia que era comum naquele momento. Quem gosta de ler, depois procura, né? A heresia albingensis. Não vou falar disso que não dá tempo, tá? Era uma ideologia, uma heresia que estava entrando na igreja, e Santo Antônio pregava claramente contra. Sabe quando a gente vem aqui, por exemplo, e fala hoje em dia, o que nos faz caminhar no perigo na nossa sociedade hoje? O aborto, o comunismo, né? O relativismo. Hoje em dia essas coisas, né? E a gente vai pregar alguma coisa, a gente é perseguido. Santo Antônio na época era a heresia albingense, mas ele pregava de maneira muito pontual e muito convicta. Por isso que Santo Antônio recebeu o nome de Martelo dos Hereges, né? O título de Martelo dos Hereges, o santo que pregava sem medo, sem dó de quem estivesse ouvindo, né? E nós temos ao longo da história alguns milagres atribuídos a ele, que são milagres muito conhecidos. O primeiro é que o menino Jesus aparece para Santo Antônio, por isso que na imagem de Santo Antônio tem junto dele, ele carrega nos braços o menino Jesus. Me parece que o menino Jesus apareceu para Santo Antônio, acentuando a sua vocação, a sua missão de ser o pregador da verdade, né? Um outro milagre atribuído a ele é que em certo momento, ele discutindo com os hereges albingenses, e tinha naquele lugar um jumentinho, né? E tinha naquele lugar um jumentinho, e Santo Antônio, para provar, me lembrou muito o profeta Elias, né? Nós ouvimos a leitura de Elias, que desafiou os profetas de Baal, né? Me lembrou muito a história de Santo Antônio, me lembrou o profeta Elias. Aquele jumentinho deixado sem comer por 3 dias, ele desafiou aqueles hereges. Esse jumento está sem comer há 3 dias. Coloque, como chama aqui que jumento come mesmo? Feno, né? Grama, sei lá o que é. Coloque na frente dele, e eu vou apresentar para ele aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Santíssimo Sacramento. E o Santo Antônio ergueu o ostensório com o Santíssimo Sacramento, e o jumento, em vez de comer o feno, porque estava desesperado há 3 dias sem comer, o jumento se prostra diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Aquilo foi um
momento de muita comoção daqueles que viram esta cena com seus próprios olhos. Um outro milagre de Santo Antônio, um jovem que havia brigado com sua mãe e acabou chutando sua mãe, ele acabou por cortar a perna de um amargo arrependimento. E me parece que Santo Antônio, pela sua oração, restituiu aquela perna que havia sido amputada, né? Então, se a gente vai ler na internet, tem muitos relatos, né? Quando ele pregava para esses hereges que não queriam escutá-lo, certo dia também, ninguém colocou-se a ouvi-lo, e viu-se naquele lago que estava na frente dele, os peixes que se colocavam em marcha, se enfileiravam os peixes, e Santo Antônio abaixou-se diante daquele lago, virando as costas para aqueles homens que não estavam a escutá-lo, e Santo Antônio pregou para os peixes, que se colocaram enfileirado naquele lago, e as pessoas que estavam próximas puderam ver o santo que pregou para os peixes, né? Então não precisa dizer mais nada da santidade desse homem. Quanto tempo Santo Antônio foi canonizado depois da sua morte? 1 ano. Olha só. E você e eu, nós seremos canonizados quanto tempo depois da morte? Tá difícil a coisa, né? Meus queridos, hoje nós ouvimos esse evangelho, e Jesus é o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. E Jesus, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Então Jesus está falando para aqueles que são próximos, os discípulos, aqueles que caminhavam com Ele, né? Hoje somos nós, a turma da igreja, porque a gente tem mania às vezes de falar: se o meu marido estivesse aqui ouvindo, né? Se a minha sogra tivesse ouvido. Não, hoje não é nada de sogra, de marido, de quem ficou em casa. Hoje sou eu e você, tá? Jesus falou com seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus, né? Como interpretar esse versículo do Evangelho? A pergunta que eu faço a vocês: a justiça nossa é maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus? O que é justiça dos mestres? Primeiro vamos entender quem são os mestres da lei e os fariseus. Quem são? São pessoas que seguiam com fidelidade a religião, seguiam os preceitos judaicos certinhos. Mestres da lei, quem eram? Eram aqueles que se interessavam das coisas de Deus, eles entendiam a palavra de Deus, eles estudavam a palavra de Deus. Então, cumpridores dos preceitos religiosos, estudados, conhecedores da religião. Quem eram os mestres da lei e os fariseus? Eram homens do culto, estavam cumprindo o que a religião exigia, estavam direto no templo de Jerusalém, cumprindo as suas obrigações religiosas. Estes eram os mestres da lei. O que Jesus está falando no Sermão da Montanha? Se vocês forem como os mestres da lei, vocês já estão com o reino dos céus garantido? É isso que está falando? Se a vossa justiça não for maior do que a dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. E aí, então, para a gente pensar se a gente está na estatura dos mestres da lei, vou fazer uma pergunta, você responde para você. Você está na estatura do mestre da lei? Se não estiver, a coisa está preta, a coisa está feia. Pois é. O que é, padre, hoje ser estatura do mestre da lei? Você não é judeu, nem judia. Você é católico. É você ir à missa todos os domingos e festas de guarda. É você entregar o dízimo com fidelidade, na proporção de justiça.
é você não faltar à festa da Páscoa, da ressurreição, é você fazer jejum quando manda a igreja. Os mandamentos da igreja é ser mestre da lei. Ai, padre, nem isso. Então começa a arregaçar as mangas, porque senão não vai entrar no reino dos céus. Está no evangelho de hoje. Ai, padre, o que vai acontecer? Pode até estar garantido o seu terreninho lá em cima, porque o sangue de Cristo vertido na cruz é um alto preço que Ele pagou por nós, né? Não é qualquer coisinha que vai nos tirar de Deus. Só que você, se não superar a lei, os mestres da lei, não começar a se esforçar mais por Deus, você vai passar por um sofrimento terrível, que se chama purgatório, né? Às vezes a gente pensa, só existem dois caminhos, inferno e céu. Purgatório para quem não tiver 100% lá, mas já está garantido o céu. Ai, estando no purgatório, padre, já está bom. Cuidado, você sabe o que é o purgatório? Depois vocês procuram, quem gosta de ler, depois procura na internet o relato de Santa Margarida Maria Lacoque do purgatório. O fogo do purgatório é tão impiedoso quanto do inferno, igualzinho. Só que a única coisa, qual a diferença então? Que ele tem fim, porque o seu destino é o céu no purgatório. O do inferno não tem fim, é eterno. É a única diferença, mas o sofrimento é o mesmo. A partir disso, será que a gente de fato quer ir para o purgatório? Eu acho que é melhor a gente desejar o céu. E aí, Jesus vai dizer assim, como é, padre, então? Como é Jesus, então, para a gente superar a lei? Suponhamos que nós somos católicos exímios, as obrigações religiosas estão todas sendo cumpridas, oxalá todos nós estejamos aí. Ainda não está bom. Aí Jesus vai fazer o sermão da montanha, e aí virão exigências muito maiores do que ir uma missa de domingo, do que entregar o dízimo. Olha só, Jesus, aqui é um pedacinho do Sermão da Montanha. Depois, quem quiser ler, quem gosta de ler, leia do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Hoje é o capítulo 5, 6 versículos, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, mestres da lei, fariseus, a lei do Antigo Testamento. Qual é? Não matar, não tirar a vida biológica. Quem matar será condenado. E aí, agora Jesus Cristo, superar a lei. Eu, porém, vos digo, quem se encoleriza com o seu irmão, já o matou. Seja na voz, seja no relacionamento, ou seja na intenção do coração, já matou. É mais difícil ou não cumprir isso do que um preceito religioso? Por isso que eu digo, se a gente não consegue viver a religião de maneira responsável, a gente está lá embaixo, na hora que vier bater na porta a exigência de amar desse jeito aqui, a gente não vai conseguir. Por isso precisa começar a superar as coisas de baixo e crescer na prática do Evangelho, né? Tem gente que vai à igreja, não perde uma missa, está todos os dias na igreja, mas vive de cólera com o outro. Você está cumprindo algo baixo, mas você não consegue passar do limite do amar, do não deixar o mal do outro te tirar de Deus, te tirar de você mesmo. Isso não adianta nada. Eu já sou um católico perfeito. Tá bom, né? Se eu colocar você do meu lado, talvez você até ganhe, seja mais santa do que eu. Mas eu vou colocar você do lado daquele ali, ó. Ih, padre, agora complicou. Cuidado com o que você tem como parâmetro. O padre Diego, não, né? Os ministros, os tiares, o Papa, os bispos, não. Olhe os santos. Para que servem os santos na vida da igreja? Para a gente olhar o quanto a gente precisa ainda crescer espiritualmente. O quanto a gente, olha, Santo Antônio largou tudo,
foi ser franciscano, ele queria morrer mártir. E Deus disse: vai ficar querendo, que você não vai morrer mártir não, né? Quem vai à Itália, em Pádua, né, onde ele morreu, lá está, tem gente que vai para a Itália, em Pádua, e não vê a língua de Santo Antônio incorrupta, né? Está lá a língua de Santo Antônio, as cordas vocais de Santo Antônio incorruptas, né? Não sei se é o que aqui já foi, tem gente que já foi e não foi ver, né? Pois é. E você, e eu, será que a nossa língua vai ficar incorrupta? Ou vai ser a primeira coisa que os vermes vão comer? De tão indigno. É para a gente refletir, né? Então, meus queridos, hoje, esse evangelho, ele é muito forte. Jesus está falando para os discípulos: olha, se alguém tiver alguma coisa contra vocês, em hora que vocês estiverem indo para o templo, deixa a oferta lá e vai se reconciliar com o irmão. Depois que se reconciliar, aí vai até o altar, né? E Jesus está falando: olha, vou dar uma dica para vocês, procura se reconciliar com o seu adversário, enquanto os dois estão caminhando, porque se chegar no fim, e os dois não se acertarem, pode ser que o seu adversário seja instrumento da sua prisão e condenação, e dali não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Aqui é um retrato teológico do purgatório. Enquanto nós não estivermos em paz, abraçando todos aqueles que Deus entrega ao nosso convívio, nós não vamos entrar nos céus. Então, para a gente refletir: ai, padre, tem gente que a gente não quer ver na frente. Pois é, enquanto não abraçar, não vai entrar nos céus. Está claro aqui, vai ficar preso até pagar o último centavo. O que é o último centavo? É deixar a goela livre, né? Sabe quando está parado na garganta? Pois é, coisa parada na garganta, você vai ficar parado na catraca. Come pão duro, né? Hoje vocês vão comer pão não duro, né? Aproveita e deixa o espinho descer. Se alguém está entalado aí, deixa descer, porque se você morrer, você vai ter que desentalar antes de entrar nos céus. Não sou eu que estou falando, é o evangelho de hoje. Então, meus queridos, que nós hoje sejamos desejosos de viver essa palavra, olhando a vida de Santo Antônio, que nós sejamos desejosos de muito além do que praticar a religião, mas de amar a Deus acima de tudo, simplesmente porque amamos, né? Superar a lei, superar fariseus, superar mestre da lei, que nós cresçamos espiritualmente, que a palavra de hoje nos ajude. Assim seja. Amém.